Olá, meu querido aluno, em especial aquele aluno que está se preparando para o concurso de professor do Estado da Paraíba, edital na praça. A gente está aqui hoje com uma proposta, digamos assim, para lhe ajudar a caminhar nessa reta final de preparação. Bom, primeiramente, me apresentar, meu nome é Leonides Mendes, sou professora de legislação da educação e outras áreas também, mas nesse momento meu propósito é ajudá-lo a caminhar até a chegada da sua prova, já que estando o edital na praça, nós temos um reduzido tempo para a preparação, por isso nosso propósito de hoje é fazer uma abordagem mais simplificada do conteúdo do edital de vocês, no que diz respeito à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 939496, LDB, conhecida mais popularmente como LDB, Lei Darcy Ribeiro. Então, nesse momento, a gente vai fazer essa abordagem simplificada, mas simplificada no sentido de quê? De trazer para você aquilo que é mais importante, inclusive elencando quais foram as alterações trazidas ultimamente da LDB, do 2018, final de 2018 para cá, nós tivemos algumas alterações em que a gente vai dar foco, até para poder não ser pego desprevenido na hora da abordagem da banca, caso ela opte em verificar se você está estudando numa legislação atualizada, tá certo? Então, antes de tudo, queria parabenizar vocês pela escolha. A profissão de professor é uma profissão que tem, para mim, um valor inestimável, né? Assim, uma coisa assim que você ajudar a construção de uma pessoa, do ser humano, da sua parte, do seu conhecimento, da sua formação, é algo bastante diferenciado. Logicamente, não desprezando outras profissões, né? Mas todo mundo passou na sua vida por um professor. E você, como professor do ensino médio que será, pegará o indivíduo já numa fase em que ele já tem muita coisa, tem uma bagagem que ele traz, mas nem por isso vai poder deixar de interferir positivamente nessa formação dessa pessoa, tá certo? Então, vamos começar agora, para sermos bastante objetivos, na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, 939496, né, que é mais fácil a gente dizer, e a gente vai colocar os pontos relevantes. Como eu falei, você vai sentir falta de alguns artigos, mas por que isso? Porque a gente justamente tentou criar um material mais objetivo para você, para que você pudesse realmente, nessa trajetória, já com o edital na praça, fazer com que o seu estudo fique muito mais otimizado, perfeito? Então, vamos lá. Começando aqui pela parte inicial, gente, que é a parte estrutural. Às vezes as pessoas dizem assim, professora, por que você passa tanto tempo na parte inicial da LDB? Porque assim, minha gente, assim como qualquer texto, a LDB é um texto legal, e por conta dele ser um texto legal, nas suas primeiras linhas estão, digamos assim, as suas principais nuances, as suas principais características. Então, quando você conhece um texto na base, quando você conhece um texto, no caso aqui o nosso texto legal na base, ele começa justamente fazendo aquelas coisas mais importantes no que diz respeito a finalidades, objetivos, né? E você vai percebendo, então, do que aquela lei pode dispor. Ou seja, às vezes a pessoa vai para a prova, encontra uma questão que é uma questão, digamos assim, mais teórica, um pouco mais doutrinária acerca da lei, e a pessoa sente dificuldade se for aquele aluno que só decorou o artigo. Mas se ele entendeu minimamente que seja a lei, ele consegue realmente se desvencilhar de qualquer tipo de arapuca feita, obviamente, para derrubar as pessoas, tá certo? Então, vamos lá. O título 1 fala da educação. Bom, a educação, artigo 1º, abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, né? Desculpe aqui, nas manifestações culturais eu risquei sem querer, mas está valendo, certo? Então, professora, você quer me dizer que essa educação, que ela é abrangida no artigo 1º da LDB, é educação num sentido abrangente, num sentido bem genérico? Perfeitamente. A educação aqui, no artigo 1º, está como aquele processo de apreensão de conhecimento. Conhecimento esse que você pode aferi-lo, né, ou acumulá-lo na vida familiar,
na convivência com outras pessoas, no seu trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil, por exemplo, a sua igreja, o clube que você frequenta, né? E eu estou que nem um cebolinha, trocando o R pelo L, mas vocês estão entendendo. E nas manifestações culturais, né? Então, quer dizer que tudo isso que se aprende, né, é um processo educacional, certo? Mas qual é o processo educacional que é de interesse da nossa Lei de Diretriz e Bases? É esse processo que ela vai disciplinar? Essa educação que mescla a educação formal com a educação informal? Não. E isso é o que nos diz o parágrafo 1º do nosso artigo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar, ou seja, aquela que vai acontecer, se desenvolver predominantemente por meio de ensino em instituições próprias. Em outras palavras, a educação escolar, aquela que acontece predominantemente dentro das instituições de ensino, é aquela que vai ser o foco do nosso estudo e o objetivo do disciplinamento trazido no corpo da nossa Lei de Diretriz e Bases da Educação. Professora, eu estou estranhando uma coisa. Você disse assim... Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio de ensino em instituições próprias. Mas a educação escolar só não deve se desenvolver dentro da escola? Gente, hoje nós temos a educação, por exemplo, que pode acontecer quando uma pessoa estuda à distância, ela não está dentro de uma escola, né? Ela não está dentro de um estabelecimento de ensino. Temos também aquela educação quando o indivíduo, por exemplo, ele tem que passar grandes períodos internados por conta de uma moléstia grave, por conta de um grave acidente. Então, essas pessoas, elas terão uma educação a nível escolar, só que não vai acontecer nas instituições, vai acontecer no primeiro caso em qualquer lugar que você queira, à distância, e no segundo caso no estabelecimento hospitalar ou até mesmo na sua casa, tá certo? Parágrafo 2º. A educação escolar deverá, cuidado com esse negócio de deverá e poderá, né? Você deve ter uma noção que deverá inclui um dever, uma obrigação. E o poderá é aquele que é uma coisa discricionária, uma coisa que facultativa, né? Você deverá fazer essa tarefa, é uma obrigação. Você poderá fazer essa tarefa, é uma faculdade. Então, a educação deverá, então é uma obrigação, vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Em outras palavras, isso quer dizer o quê? Que o que eu estudo na escola deve ser semelhante àquilo que eu vou precisar, ou o mais próximo possível daquilo que eu vou precisar dentro da minha vida no trabalho e dentro da minha prática social. Imaginemos nós uma escola técnico profissionalizante que fosse ensinar alunos, né, digamos da área de eletrônica, né, elétrica, eletrônica, não sei bem a nomenclatura correta, mas que fosse ensinar eles a consertar, por exemplo, vitrolas. Vocês sabem, nem muitos de vocês não sabem nem o que é uma vitrola, né? É um toca-disco, também não sabe o que é um toca-disco. É o lugar onde a gente tocava, com a ajuda de uma agulha apropriada, aqueles discos de vinil, né, que provavelmente a mãe de vocês tem em casa, guardadinho, bonitinho lá, com a dedicatória do papai, porque eles ainda eram namorados na época, certo? Então, já pensou se fôssemos preparar alunos para consertar vitrola, para consertar radinho de pilha? Então, não estaríamos cumprindo o que diz a LDB, que fala que a educação da escola, a educação escolar, deverá, como obrigação, vincular-se ao que você vai encontrar no mundo do trabalho e à prática social. Título 2 dos princípios e fins da educação nacional. Gente, a educação, como qualquer coisa, ela tem os seus princípios. Professor, e o que são esses princípios? Por exemplo, quando você conhece uma pessoa e diz assim, fulano de tal não tem princípios, ou seja, ele não tem embasamento de suas atitudes. Então, princípios dentro de uma lei, como o próprio nome já direciona, é onde tudo se inicia. Então, se você conhece os princípios de uma lei, automaticamente você vai conhecer de que ela é capaz de dispor, ou o que é que ela poderá dispor no seu corpo. Então, tudo que você encontrar daqui para frente, do artigo 3º, que é o artigo onde tem os princípios para adiante, tudo vai ter que estar vinculado a esses princípios, porque se não tiver vinculado a esses princípios, está errado. Né? Então, a LDB ela coloca os seus princípios, que é justamente para mostrar em que embasamento ela vai atuar,
quando ela for disciplinar sobre as matérias de sua competência, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui pela finalidade. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Então, isso aqui está lembrando uma coisinha, né, que aconteceu na França há um bocado de tempo, né, que é a Revolução Francesa, né? Então, são respingos ainda dessa Revolução Francesa. Então, vamos lá. A educação, o dever da família e do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade. Pronto, minha gente. Gosta muito de cair essa finalidade. Vamos lá. O pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, vamos lá. Primeira finalidade. Pleno desenvolvimento do educando. É a número 1. A segunda, preparo para o exercício da cidadania. Terceiro, qualificação para o trabalho. Então, assim, vamos pegar essa número 3 aqui. Quando você matricula seu filho numa escolinha de educação infantil, na realidade, você já está começando a inseri-lo dentro de um processo de qualificação para o mercado de trabalho, né? E um processo que vai se desenrolar dentro do âmbito escolar, vai se iniciar e vai se prolongar dentro do âmbito escolar. Quando você, por exemplo, lá na frente, a gente fala que deverão ter abordados temas relacionados aos direitos da criança e do adolescente, você está falando de cidadania. Então, a finalidade também que a LDB vai fazer, porque lá nos materiais, você pega aqueles livros, né, principalmente de fundamental, ensino fundamental 1, você pega lá que tem direitos da criança, deveres da criança, tudo aquilo ali já está sendo trabalho relacionado à questão da cidadania. E primeiro, né, que nós fizemos na contramão, pleno desenvolvimento do educando, certo? Pleno desenvolvimento do educando, ou seja, da forma máxima que a própria LDB dispõe, né, da educação superior, o pleno desenvolvimento vai acontecer quando ele alcança essa plenitude de ter feito, por exemplo, concluído a educação superior, as pós-graduações, os cursos sequenciais, né, toda aquela gama de possibilidades que ele tem dentro do que a própria LDB dispõe, tá certo? Mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre essa plenitude, pleno desenvolvimento do educando para o exercício, pleno desenvolvimento do educando dentro da perspectiva da LDB. Artigo 3º, agora sim, nós vamos passar para os princípios. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Gente, quem tem ideia boa desses princípios, desenrola até qualquer questão dissertativa, se fosse o caso, né? Se fosse o caso de você fazer alguma questão dissertativa sobre a LDB, e se a banca examinadora fosse querer trabalhar em cima dos princípios, isso aqui é um prato cheio, porque você dominando esses princípios, você vai a qualquer lugar, tá certo? Então, vamos lá. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Igualdade de condições para acesso, qual seria o acesso? A vaga, né? Canetinha aqui, deu certo. Acesso, por exemplo, a vaga e permanência na escola. Permanência seria o quê? As condições que o aluno terá para estar na escola, tais como livro didático, merenda escolar, né? Assistência a transporte, assistência à saúde, são aquelas condições que propiciam que ele realmente esteja não somente adentrando a escola, mas permanecendo na mesma. E a igualdade de condições, gente, pressupõe também a igualdade de todas as condições, né? Que bom seria se isso fosse realmente, já fosse verdade. Um dia, se Deus quiser, será, né? Mas se todos os alunos tivessem essas igualdades de condições, quando a gente muitas vezes vê que tem escolas que têm uma condição muito boa e tem outras escolas que têm condições precaríssimas, o que não garante o estabelecimento desse princípio do inciso 1. Inciso 2, princípio, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Isso significa que hoje, gente, o aprendizado, assim como você ensinar o que você aprendeu, você divulgar e você continuar pesquisando é livre, ao contrário do que acontecia há um tempo não tão longínquo, onde existia censura, onde existiam muitos meios de coibir o conhecimento, tá certo? Então, vamos ter que ter muito cuidado para fazer com que a própria LDB continue valendo esse princípio assim de uma maneira plena, realmente.
Princípio número 3, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Hoje nós temos várias concepções pedagógicas, não existe uma certa, existem várias e existe cada uma com as suas características, e a LDB aprova esse pluralismo das ideias, das concepções pedagógicas ligadas a elas. 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Isso a gente pode retratar naquele sentido de que, por exemplo, a questão do respeito às outras culturas, a questão do respeito e um tratamento diferenciado e apropriado para uma pessoa portadora, pessoa com deficiência, né? Porque portador de deficiência, essa palavra não existe mais, expressão não existe mais, viu, gente? É pessoa com deficiência, tá? Então, assim, esse respeito à liberdade e apreço à tolerância, que todos nós temos liberdade, conforme a própria Constituição nos garante, de expressão, de associação, de pensamento, né? E também a LDB recomenda que no ensino haja isso, além do apreço à tolerância, ou seja, do sentido de você tolerar as diferenças, né? Tolerar, tem gente que pensa em tolerar é uma coisa ruim, não é. A tolerância é uma coisa que vem também da compreensão do outro. Passando adiante. Outro princípio, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, né? Nós temos as instituições públicas, que são aquelas que são criadas e mantidas com dinheiro público, e temos as instituições privadas, certo? Que são aquelas instituições que são as particulares, as comunitárias, as confessionais e as filantrópicas. Professora, elas vão abrir a porta, começar a funcionar e não, elas têm que se adequar à legislação vigente, né, a nível federal e a nível do seu sistema de ensino, tá certo? Então, existe dentro da educação, do ensino, a possibilidade de coexistir instituições públicas e instituições privadas de ensino. Outro princípio, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Gente, não tem nem o que falar aí, ele é autoexplicativo. Se for estabelecimento oficial, não tem por que não haver a gratuidade, tá certo? Valorização do profissional da educação escolar. E como é que se valoriza esse profissional da educação escolar? É só pagando um salário justo, né? Na realidade, também, né? Mas valorizar o profissional da educação é, por exemplo, prepará-lo para o próprio exercício da sua função, das suas atribuições. Por exemplo, capacitação de professores, né? Possibilidade de que esses professores possam tirar licenças para realização, para fazerem cursos de mestrado, doutorado, outros cursos que sejam úteis na sua profissão. Então, nesse caso, a valorização do profissional da educação é um princípio que embasa o ensino segundo a LDB. Gestão democrática do ensino público na forma dessa lei e da legislação dos sistemas de ensino. A gestão democrática, gente, gestão quer dizer gerir, entre aspas, administrar, porque a gestão é uma coisa um pouco mais ampla do que simplesmente a administração. A democrática, com a presença de todos, ou com a participação de todos. Ainda, na minha humilde opinião, é um sonho, né? Porque as pessoas não sabem ainda, às vezes, que elas podem colaborar de uma forma efetiva, por mais que já tenham leis nesse sentido, normas que regem a questão da gestão democrática do ensino público, mas ele ainda é muito empobrecido, as pessoas ainda não participam ativamente como deveriam participar. E, Léo, qual é o objetivo dessa gestão democrática? É fazer com que todos participem de uma coisa que é de todos, não é isso? Se eu estou na escola, coloco meu filho na escola pública e eu tenho o direito de opinar, eu tenho o direito de dar minha contribuição acerca do como as coisas devem acontecer lá, logicamente a parte pedagógica deve, como é uma parte especial, né, especializada, melhor dizendo, deve ficar com a equipe pedagógica. Mas outros assuntos podem ser resolvidos a nível de uma gestão democrática. Estaremos caminhando para lá, aliás, estamos caminhando para lá, mas ainda estamos um pouquinho longe, mas quem sabe, né, em um espaço de tempo razoável, nós tenhamos essa participação a nível realmente de uma gestão democrática do ensino público. 9. Garantia de padrão de qualidade. Gente, toda vez que você ouvir falar em garantia de padrão de qualidade na educação, você tem que pensar aqui, ó, no princípio da eficiência, né? Esse princípio está lá na Constituição Federal de 88, no artigo 37, no seu caput, né?
O artigo 37, ele apresenta os princípios da administração pública, os princípios constitucionais da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que é o mais novinho, que entrou na nossa ordem constitucional através da Emenda Constitucional 19 de 1998, conhecida popularmente como a Emenda Constitucional da Reforma Administrativa, tá certo? Então, quando eu falo em qualidade, eu lembro de eficiência, ou seja, o padrão de excelência no serviço público, né? Que a gente até diz assim, professora, mas está tão longe de ser alcançado. Está longe, minha gente, mas já esteve mais longe ainda. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula para professores, em 2007, a gente via assim, a LDB numa distância imensa da realidade das escolas. Hoje a gente vê uma coisa já mais próxima, uma coisa assim mais caminhando, até pela questão da própria conscientização do profissional da educação, né? Que pode exigir, pode contribuir, pode caminhar numa direção de que realmente a lei se faça, né? Ou seja, tenha qualidade, garanta-se um padrão de qualidade no ensino, segundo o que está pleiteado aqui pela LDB. Valorização da experiência extraescolar, ou seja, o aluno, assim como também o professor, eles não são umas tábuas rasas, né? Eles não são caixas vazias. Ele tem experiências que podem ser aproveitadas e valorizadas dentro do ambiente escolar. Se eu tenho, por exemplo, um professor que, por ter residido numa região indígena, ele domina o Tupi-Guarani, por que eu não posso aproveitar esse professor para lecionar para alunos dessas comunidades indígenas, né? É só um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, um aluno que ele já traz uma experiência, não foi alfabetizado na escola, mas ele traz uma experiência de alfabetização da sua própria casa, ele tem uma experiência extraescolar. Eu tenho que valorizar e tenho que ponderar essa experiência para alocá-lo, por exemplo, numa série adequada ao seu conhecimento, tá certo? Outro princípio, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Na realidade, nós já falamos desse princípio, mas lá no iniciozinho da nossa abordagem, quando a gente falou sobre a questão da vitrola, do rádio de pilha, né? Vocês lembram, né? Ou seja, a educação escolar, ela tem que estar vinculada ao mundo do trabalho e às práticas sociais, né? Ao trabalho e às práticas sociais. É muito comum, eu tenho certeza, e você como professor, e eu já ouvi muito também, o aluno, às vezes, você está dando uma matéria, um conteúdo lá, e o aluno pergunta, professor, para que eu preciso saber disso? Será que já não aconteceu isso com você? Até você, como aluno, já deve ter feito essa pergunta ao seu professor. Para que eu preciso saber disso? Então, o intuito é que essas práticas, essa educação escolar, ela esteja mais concatenada possível com aquilo que o aluno vai enxergar importância e que vai ser importante no seu embasamento, na sua formação, né, para a sua futura profissão. Princípio número 12. Falta muito tempo ainda? 8, né? Então dá para a gente acabar os princípios. Princípio número 12. Consideração com a diversidade étnico-racial, né? Foi incluído por uma lei de 2013, é a questão da cultura afro, é a questão da cultura indígena, valorização dessas culturas e, obviamente, da sua influência sobre a formação do nosso povo, da nossa cultura, dos nossos costumes, enfim, né? Também da nossa educação. Então, não posso desconsiderar, dentro do âmbito da educação, que essas culturas trouxeram, essa diversidade, na realidade, elas trouxeram um enriquecimento, né, cultural nosso e que deve ser perpetuado. Afinal de contas, nós somos o resultado da formação de todas essas pessoas, de todas essas etnias, e que hoje resulta no que você é, no que eu sou, no que todos nós somos. Princípio número 13, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Gente, antigamente, você pode ver isso aqui em novela, aquelas novelas que retratam, né, as pessoas que na década de 50, na década de 30, por aí, ou mesmo que você conversar com uma pessoa de mais idade da sua família, eles vão dizer o seguinte, que antigamente, quando as pessoas, digamos, a moça, ela ia se formar na escola normal, ia ser professora. Escola normal, né, aquela escola para formação de professores, né? Então, ela ia ser professora. Quando ela acabava, né, ela era formada, era top de linha, aquela coisa toda. Hoje em dia, a gente acaba um e
começa outro, porque a gente está sempre se atualizando. Não existe mais um aprendizado que deva se desenrolar somente um momento da sua vida, e sim ao longo da sua vida. Olha aqui a modificação trazida pela Lei 2018, que reconhece também esse aspecto, dentre outros aspectos, tá certo? Eu só estou comentando cada um dos princípios, que é justamente para você meio que gravar e ligar, isso aqui foi aquilo que a professora falou, aquilo ali foi o que a professora mencionou, aquela história, para a gente poder ter uma ligação, né, fazer sentido para você esses nossos princípios, tá certo? O próximo vídeo já dá para colocar, começar? Tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui do direito à educação e do dever de educar. Artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Bom, quem é que tem o dever de oferecer a educação? É o Estado. Quem tem o dever também de acompanhar, matricular, primeiramente matricular, né? Matricular e acompanhar o seu filho na escola, incentivando, é a família. Então, aqui nós vamos falar primeiro da parte 1, que é o dever do Estado. Então, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Inciso 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizado da seguinte forma. Professora, eu não estou encontrando aqui, nas alíneas A, B e C, a creche. A creche não é educação básica? É, minha gente, só que a creche não é educação básica obrigatória. Professor, e o que significa a educação básica obrigatória? É aquela que está dentro do dever do Estado e que ele não pode fugir e ele tem que oferecer. Então, quer dizer, professora, que uma criança está pré-escola aos 4 anos de idade, ela querendo a vaga na pré-escola e não tendo, o Estado é obrigado a dar essa vaga, ele é obrigado a se virar. Porque a creche, não, mas a educação básica obrigatória, começando da pré-escola, ela é um dever do Estado, ela é obrigatória. Então, professor, vamos pegar aqui uma telinha branca, certo? Então, vamos lá, minha gente. Existe uma diferença básica entre educação básica e a educação básica obrigatória. A educação básica, minha gente, ela vai pegar a creche, a pré-escola, o fundamental, 1 e 2, não é isso? E o ensino médio. Essa é a educação básica. Mas, se aparecer essa palavrinha aqui obrigatória, você esquece a creche e começa somente pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Ah, professora, então tem essa sutileza? Tem, minha gente. Cuidado nas questões de não ser pego na contramão por conta dessa palavra obrigatória. A educação básica obrigatória é aquela que, de acordo com o artigo 5º, gera um direito público subjetivo. Ixi, professor, o que é esse direito público subjetivo? A gente já vai falar. Mas a educação básica obrigatória, ela só começa a partir dos 4 anos da pré-escola e vai até aos 17 anos no ensino médio. Educação básica pura e simples começa na creche, né, de 0 anos, 0 a 3, 4 e 5, ensino fundamental e ensino médio, mas a educação básica obrigatória, gente, cuidado com esse obrigatório, ela começa na pré-escola. Vamos voltar aqui o slide. Então, a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Então, professora, agora eu me lembrei, às vezes quando a gente vê no início do ano, aquelas mãezinhas nas portas das creches, pedindo, pelo amor de Deus, uma vaga na creche para poder deixar o seu filho lá, porque senão ela não consegue trabalhar. É por isso que elas penam tanto? É, exatamente, mas isso não pode acontecer a nível de pré-escola. Infelizmente, a creche não é educação básica obrigatória, ela é educação básica, mas ela não tem, da parte do Estado, a obrigatoriedade de oferecê-la, tal qual acontece a partir de 4 anos de idade. E observe que essa modificação ela foi trazida, minha gente, através da Lei 12.796, de abril de 2013, né? Ela, anteriormente, a obrigatoriedade era bem mais reduzida, né? Agora ela foi bem mais ampliada. Educação infantil gratuita às crianças até 5 anos de idade. Observe que a educação infantil, minha gente, ela é formada da creche, né, de 0 a 3, e da pré-escola, 4
a 5 anos, certo? Então, aqui é a educação infantil. Agora, observe que o inciso 2 está dizendo que ela é gratuita, mas em momento nenhum ela está dizendo que ela é obrigatória. Porque se ela dissesse que ela é obrigatória, estaria contradizendo o inciso anterior. E no caso aqui, somente a creche, ela está fora da obrigatoriedade. Então, a educação infantil, ela é gratuita, oferecida pelo Estado às crianças até 5 anos de idade. Inciso 3. Atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Gente, olha, aqui nós temos várias coisinhas para a gente discutir, certo? Vai dar tempo de discutir nesse vídeo, Marcelo? Vai? Só um pouquinho? Ixi, Maria, vou tentar aqui ser bastante resumido, certo? Antigamente se falava em atendimento educacional especializado somente para aquelas pessoas que tinham deficiência, né? Aquelas pessoas com deficiência. Hoje em dia, a LDB, ela acredita que esse atendimento educacional especializado tanto deve ser para as pessoas que têm deficiência, como as pessoas que têm altas habilidades de superdotação. Você que é professor já deve ter trabalhado com alunos com deficiência e deve ter também trabalhado com alunos com superdotação e altas habilidades. E deve ter visto que a dificuldade, ela é grande, né? Não é a mesma dificuldade, mas é uma dificuldade grande, porque muitas vezes você não tem instrumentos, não tem metodologia suficiente para lidar com certas características próprias desse alunado. Então, o que o Estado tem que garantir? Atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, que vai atravessar, transversalizar, né? Transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Por que preferencialmente? Porque se não der para esse aluno, por exemplo, com deficiência, frequentar uma escola regular, logicamente ele vai ter que ser encaminhado para uma escola adequada que possa ofertar aquilo que ele merece e precisa, tá certo?